Eu quero fazer mais uma pergunta e passar a palavra também ao Jamil Chad, que escreveu a biografia sobre o maestro João Carlos Martins, colocando o indomável João Carlos Martins entre o som e o silêncio. A gente sabe que para criar o título de alguma coisa, principalmente de um livro, a gente faz uma tempestade mental ali para chegar às palavras que possam criar esse impacto e falar em pouco, né, em pouca escrita, muito do que a gente vai encontrar naquele livro. Como é que você praticou isso, Jamil? E depois a resposta também já pode passar mais uma aqui para o nosso querido maestro. Meu caro, na verdade foi uma concertação, se a gente pode usar essa palavra. Foi, obviamente, depois de muito diálogo, outros nomes apareceram, outros títulos, inclusive, apareceram antes desse, mas quando o maestro retirou lá do arquivo dele uma dessas matérias do New York Times e que ela colocava a palavra indomável como uma espécie de título, eu não diria nem como um qualificativo, é um título, né, daquele pianista maestro, etc. Ele mesmo colocou essa como uma possibilidade, eu imediatamente acatei. Por quê? Porque, claro que tem a parte indomável da história, vamos dizer assim, da carreira, né? E aí quem for ler o livro vai entender que ele passa de ser pianista a ser organizador de luta de boxe, empresário, faz parte de um banco, tem uma parte que ele trabalha como assume a Secretaria de Cultura. Na Secretaria de Cultura vai muito além da música, fala de arquitetura, etc. Ou seja, é de fato um personagem indomável. Mas tem um outro lado indomável, outros dois lados indomáveis, que eu diria, desse personagem. O primeiro deles é a própria mão, né? O próprio fato da mão ter movimentos que ele não controla. Ou seja, é indomável, no sentido, inclusive, físico, em alguns momentos. E a outra parte indomável, e aí a minha admiração por ele, é o fato de que eu acho que nem toda a emoção que ele gera em nós, ele controla. Na verdade, quando ele coloca os dedos no piano, quando ele transmite aquela emoção, eu acho que uma parte, obviamente, é muito estudo, e não há nenhuma dúvida de que tudo isso envolveu muito trabalho, muito estudo, muito suor e muito sangue até nas teclas. Mas tem uma parte que eu acho que vai de um lugar indomável, que é essa geração de emoção a quem escuta. E aí essa emoção como vocês colocaram, desde um concerto a qualquer tipo de... Eu tive várias vezes na casa dele ouvindo ele tocar às vezes num momento absolutamente inusitado ou inesperado, você tomado por essa emoção. Então, esse indomável é um indomável na carreira, é um indomável fisicamente, é um indomável na geração dessa emoção. Então, por isso que eu acho que o título, que obviamente quem escreveu esse título lá atrás, no New York Times, talvez não pensou em tudo isso, mas eu acho que coube muito bem. Que legal conhecer esse bastidor. Jamil Chad, preciso me despedir de você, claro, né? E eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, pela tua participação aqui conosco. Digo que o espaço está sempre aberto. Posso só falar uma coisa? Claro, Jamil? Por favor, fale. Espera aí que o maestro quer falar contigo. Indomável também é esse moço que está lá em Geneve, na casa dele. Está na sua casa? Casa. Porque na hora que foi o lançamento do livro, nós fizemos na Sala São Paulo. E eu falei, Jamil, só que eu quero que você toque a área da Baquiana número 5 de Vila Lobos na flauta. E ele tocou na flauta como um flautista profissional e ele deixou a Sala São Paulo de pé, ouvindo ele tocar com a minha regência a Baquiana número 5 na flauta. Nosso indomável Jamil Chad. Que bom saber desse bastidor. Escrever é muito mais fácil, eu só vou dizer isso. Um grande abraço para você, até a próxima. Abraço a todos, Marília e Pipeno. Até mais.